quero aproveitar aqui, inclusive o Daniel, eu conversei um pouquinho com o Daniel a respeito dessa pregação e ele vai acabar falando algumas coisas também a respeito do judaísmo. O Daniel é uma pessoa que estuda mais judaísmo, né? Eu cortei as minhas raízes judaicas. O pessoal ficava falando que eu parecia um judeu. Melhorou o visual. Não, teve um dia, vocês têm noção? Teve um dia que eu tava no supermercado, tava na fila do supermercado, aí o senhorzinho ele olhou pra mim e falou assim: você é judeu, né? Aí eu falei assim: não, eu sou de Jesus. Aí ele falou assim: nossa, mas com essa barba você parece muito judeu. Eu falei: só faltava o kippah, né? É verdade, é verdade. Abra, por favor, em Romanos capítulo 14, verso 17, por favor. Sueli está acompanhando? Dá uma verificada para mim, por favor. Romanos 14, 17. Sueli, se você estiver ouvindo, manda uma mensagem. Ah, tá ouvindo. Acabei de ver a mensagem. Obrigado. Então, esse verso diz assim, muito simples, né? Conhecido de todos. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O título dessa minha pregação é Paz e Alegria. E esse versículo, ele esconde aí um raciocínio. E esse raciocínio, ele é extremamente primitivo ao ser humano. Não sei se você consegue entender onde eu quero chegar. Quando ele fala assim, paz e alegria, olha lá, o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas paz e alegria. Então, o conceito primitivo de paz e alegria é comida e bebida. Significa que se você está com a barriguinha cheia e com a sua sede resolvida, você está bem, você está bem, está em paz. Esse é o conceito primitivo que está ali. Quando ele fala comida e bebida, ele está falando de conceitos primitivos ao ser humano. Então, tudo aquilo que vem às questões físicas e fisiológicas do ser humano. Né? Comida e bebida. Ele está falando assim, tudo aquilo que é fisiologicamente bom e gostoso significa paz e alegria. Percebe? Quando você está com uma dor de barriga danada, se você não encontrar um banheiro decente para você resolver o seu problema, você está numa desgraça terrível. É horroroso. É infernizante. Você já parou para pensar nisso? Fica com vontade, está com dor de barriga, você quer usar o banheiro. Aí você encontra um banheiro imundo, sujo, fedido. Você fala, meu Deus, que inferno. Sem papel, pior. E sem papel. Percebe aonde eu quero chegar? Nas questões primitivas. É uma situação muito primitiva. Você está morrendo de fome. Aí você fala, vou chegar em casa e vou comer, não tem comida. Não tem nada para comer. Aí você olha para o seu bolso, você não tem um tostão no bolso. É primitivo isso. Você fica num literal inferno. É uma desgraça. É uma coisa horrorosa. Estou errado? Não. Por isso que eu falei que esse versículo, ele esconde coisas interessantes aí. O reino de Deus não é fisiológico. Deu para entender? O reino de Deus não trata de coisas fisiológicas do ser humano. Deu para entender? É isso que o versículo diz. Mas trata de coisas que estão na nossa cabeça. Coisas que estão na nossa maneira de ver as coisas. Deu para entender? Se eu pudesse reescrever esse versículo, eu reescreveria desta forma.
O reino de Deus não é fisiológico, porém ele é espiritual. É alegria, paz e justiça, que são coisas que estão no âmbito do nosso espírito. Então, sinônimo de paz e alegria para o ser humano é barriga cheia. Barriga cheia. E tratadas as suas questões fisiológicas, todas elas. Sono, dormiu bem, está bem alimentado, você está com o banho tomado, se sentindo fresquinho, saúde em ordem. Está calor, você está num lugar fresco, arejado. Está frio, você está agasalhado. Percebe? E esse é o conceito de paz e alegria para o ser humano. Percebe? Mas ele não está dizendo que isso está errado. Ele não está falando assim, ó, está errado se sentir com a barriguinha cheia. Está errado. Está falando isso? Não! Ele está dizendo que está com a barriguinha cheia, com as suas questões fisiológicas resolvidas. Está errado. Não, não é isso. O que ele está dizendo é que isso não é o reino de Deus. Apenas. E que ele não diz em nenhum momento nesse versículo que essas coisas estão erradas. Não. Nós temos que ter nossas questões fisiológicas resolvidas. Sim. Digno é o trabalhador do seu salário. Tá certo? Tendo com o que se vestir. Como é que é o versículo lá? Tendo com que nos cobrirmos e com o que vestirmos, estejamos com isso contentes. Contentes, tá isso. Obrigado. Isso não está errado, está certo. Porém não é o reino de Deus. Mas facilita a nossa ida para o reino de Deus. Por incrível que pareça, né? Ninguém quer vir para a igreja com dor de barriga. Ninguém quer vir para a igreja com fome. Ninguém quer vir para a igreja ter 5 noites sem dormir. Ninguém vai, por exemplo, para o monte orar morrendo de fome. Ninguém vai se ajoelhar e orar com dor de barriga. Tendo as questões fisiológicas resolvidas, nós podemos então se achegar no reino de Deus. Por isso que esse versículo é muito bonito, né? Se a gente for ver, a gente às vezes não para pensar em todo o conteúdo ou tudo aquilo que está por detrás, ou seja, nas entrelinhas, né? no subliminar do que está escrito. Então, irmãos, é importante nós termos as nossas coisas resolvidas, é muito importante, mas isso não é tudo. Por quê? Vou dar um exemplo para você. O dia que chegar ao seu final, espero que todos cheguem no final da vida aqui com 80, 90, 97 anos, 99 anos. Eu gostaria que todos chegassem. Mas o dia que chegar ao seu final, sem estar gagado. Isso. O dia que chegar o teu momento, você vai falar assim, Deus me abandonou? No dia que chegar o seu momento, vamos supor que um dia que vocês tenham uma doença grave, não quero, imagina, que ninguém que tenha uma doença grave, mas o dia que chegar o seu momento, que você tiver a sua doença grave próximo de morrer, você vai basear o seu cristianismo naquela dor ou no passado de Cristo? No que Cristo fez por você? Porque morrer, doença, essas coisas, é natural da nossa vida. Nós vivemos. Né? Já dizia minha falecida mãe, para morrer, basta estar vivo. Basta estar vivo. Você não precisa de muita coisa. Porque o morto não morre, ele já está morto. Só morre quem está vivo. Então eu posso um dia atravessar uma rua, não quero, gente, por favor, não pense que eu estou desejando isso, eu estou descrevendo situações hipotéticas. Posso atravessar a rua aqui, ser atropelado, quebrar uma perna e ter que amputar a minha perna? Porque eu quebrei? O Senhor Jesus me abandonou? Posso descobrir um câncer daqui a alguns anos?
O Senhor Jesus me abandonou? É assim? Então, olha, presta bem atenção. O reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus não é saúde. O reino de Deus não é estar com as suas questões fisiológicas resolvidas. Mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, só para a gente ter uma ideia do que é o reino de Deus. Alegria e paz. Por isso que eu coloquei aqui na minha palavra, o nome do título dessa palavra é paz e alegria. Mas muito bem. Em Filipenses 3,19, abre lá para mim. Sabe, deixa eu só... Pode falar. Aqui em Romanos, o Richard, volta lá, por favor. Romanos 14, né, verso 17. Ele diz assim, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Verso 18. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Quer dizer, o que Paulo está dizendo aqui é que você tem que servir a Deus, servir a Cristo, não na forma, como o papai disse, não na forma fisiológica, entre aspas, não através daquilo que você sente, não através daquilo que você come, mas através da justiça que Cristo proporcionou na cruz, a paz que Cristo nos deu e a alegria que nós temos no Espírito Santo. Lembre-se daquilo que Paulo fala. Ele fala lá em Filipenses, não sei se você vai ler esse texto, Filipenses 4? 3,19. Não. Então, lá em Filipenses 4, Paulo fala assim, eu sei padecer, sem ter necessidade, sem passar fome, sem ter abundância, tudo posso em Cristo que me fortalece. Quer dizer, a base da vida de Paulo está em Cristo, não no ter fartura ou passar necessidade. Não é nessas coisas, não é a comida nem a bebida, mas é a justiça, paz e alegria no Espírito Santo que faz ele viver para Cristo, né? É isso aí que eu queria acrescentar. Amém. Amém. É isso mesmo. Abre lá, Filipenses 3,19. Lê para mim alguém aí. Cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. É isso aí. Esse versículo tem um segredinho. Tem. Está errada a tradução. Ah, é? Mas eu não vou figurar no que está errado, mas você quer por favor, não, só para dizer, a tradução da Corrigida Fiel, inclusive eu já mandei e-mail para ele, já falei que está errado. Não está escrito isso no original, está escrito cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é a circuncisão. Olha na tradução, coloca na revista atualizada. Aliás, a NVI, coloca a NVI. Mas eu não vou figurar nesse questão da tradução. Então tudo bem. Mas só para terem noção, tá. Na NVI está assim, quanto a esses, o seu destino é a perdição, o seu Deus é o estômago, e tem orgulho do que é vergonhoso. No original está da circuncisão. Que eles só pensam nas coisas terrenas. Tá? Pode voltar lá. Só para fazer Não, tá ótimo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Eu quero dizer que o Deus dos que pensam em coisas terrenas, tá certo? Então é isso que eu estou querendo dizer. O Deus daqueles que pensam em coisas terrenas é o... É isso que eu quero destacar. Tá? Tudo bem, eu sei a questão da circuncisão e tal, faz parte, mas o que eu quero dizer, ventre. O que significa ventre nesse texto? Si mesmo. Alguém tem... Ventre, barriga. Mas é, estômago. Ventre, barriga. A satisfação... A satisfação dos desejos. Quais? Os desejos carnais, né? Desejo de comer uma bisteca de porco. Ciência. Desejo de comer uma feijoada. Eu acho que aí é si mesmo. Eles amam a si mesmo. Exatamente. Toda satisfação. Ou seja, preocupa-se mais em satisfazer-se a si mesmo do que buscar Deus. Por isso que isso aqui é chamado de Deus. Você já ouviu o termo fulano tem o Deus na barriga?
Já ouviu? Vem daí, desse versículo. O pastor lá falando que esse versículo tem até uma conotação sexual também. Tem uma conotação sexual também, exatamente. É o ventre, é o Deus dele, O tudo que ventre é importa. uma espécie de eufemismo, né? É. Outra coisa. Para outra coisa, para sexo mesmo, entendeu? Então, quando ele fala assim que as pessoas que pensam em coisas terrenas, as pessoas que estão no nível, né, material, em que buscam, por exemplo, algumas igrejas fazem muito isso, ela trabalha exatamente no ventre do cidadão, no ventre do indivíduo. Olha, você dá o dinheiro aqui, olha, não vai comprar coisas nesse final de ano, hein? Não compre roupa, presente, Viagem e festa. viagem e festa. Não façam isso. Por quê? Porque se você não ajudar a igreja, se você não ajudar a É o Deus, seu sacrifício. se não fizer o seu sacrifício, Deus não consegue te abençoar. Abençoar com o quê? Vamos lá, o que está por trás disso? Ora, se eu ia viajar para Santos, Agora então, eu vou para Miami. Agora eu vou para Miami, exatamente. Se eu ia comer peixe assado, oxe, eu vou comer lagosta. Caviar. Aliás, já comi caviar, é uma porcaria, né? Já ouvi dizer que eu não sei. Eu já vi isso. Igual também. Depois eu conto a história para vocês. Igual de sabão, não sei. Tem. Colocar na mesa, nem sei o que é. Percebe? Então é isso que está por trás dessas igrejas que são, vamos dizer assim, como é que é quando o homem é o centro? Antropocêntrica. Antropocentrista. Antropocêntrica, né? Então é bem isso aí. Só que Cristo tem uma outra proposta para nós. Eu vou falar aqui a última frase da minha pregação, tá? A última frase é assim: Cristo nos propõe uma nova forma de alegria, aquela que vem da plenitude espiritual, pois está acima de qualquer plenitude material. Então, quando Jesus ele propõe, por exemplo, vários textos interessantes, quando Jesus vai lá com a samaritana, ele fala assim: olha, me dá um pouco dessa água. Ah, mas você está pedindo água para mim? Aquela história toda que você já conhece, né? Aí ele fala assim: olha, se você soubesse quem te pede água, te daria água que mataria a sua sede para sempre. Que surgiria, sairia do teu ventre rios de água viva. Deu para entender? Ou seja, Jesus está falando assim: olha, se você entender o que eu estou falando, se você entender o que eu vim fazer, você pode ter certeza que a tua vida vai ser abençoada espiritualmente, na plenitude. É isso que Jesus estava falando. Quando Jesus conversa com Nicodemos, a mesma coisa. Quando Jesus conversa com vários, aquele rapaz, o jovem lá, o mancebo rico, ele está falando da plenitude espiritual. Então Cristo propõe isso para a gente. Quer ver? Vamos fazer aqui uma pequena viagem aqui, só para vocês entenderem. No caso do povo judeu, a alegria do povo judeu era o cumprimento da lei. O judeu está feliz, ele está contente quando ele vai e cumpre a lei. Por isso que aquele rapaz, quando está orando, ele fala assim: Senhor, obrigado porque eu não sou como este publicano. Eu jejuo, eu faço isso, eu faço aquilo. Portanto, Deus, eu sou uma pessoa alegre, eu sou feliz. Percebe? Eu não sou que nem esse cara aí, que é um triste, que é um infeliz. Porque ele rouba, ele faz isso, ele faz... mas ele não jejua, ele não dá o dízimo, não isso, aquilo. Ele é infeliz. A alegria do povo judeu está em cumprir a lei. Por exemplo, a festa do Yom Kippur, que é o dia da expiação. É o dia que eles têm os pecados expiados. Vamos fazer uma festa. Vamos nos alegrar. Por quê? Porque o nosso pecado foi perdoado.
Essa é a alegria do povo judeu, em cumprimento da lei. Não é essa a expectativa de Cristo para nós. Jesus não quer que você fique feliz porque você cumpriu regras. Você foi na igreja, você deu o dízimo, você fez isso, você fez aquilo. Não, Jesus não quer que a sua alegria seja essa. A base do amor de Cristo, a base da nossa alegria é o amor de Cristo. Eu inverti aqui. Jesus deseja paz para a nossa vida e convívio, mas não pelo cumprimento de regras religiosas. Porque se nós ficarmos alegres porque nós cumprimos uma regra religiosa, isso daí se torna lei e não sacrifício de Cristo. Jesus quer que nós entendamos a plenitude do sacrifício que Ele fez e que isso seja a base, a forma da nossa vida. Percebe? O cristianismo não se baseia em regras, mas se baseia naquilo que a gente cantou agora há pouco. Cruz de cruz, por exemplo. Jesus foi lá para aquela cruz para me salvar. Essa é a minha alegria. Essa é a alegria, a justiça e paz que ele propõe lá em Romanos 14, 17. Então, até tinha pedido para o Daniel me interromper nesse momento e falar um pouquinho sobre essa alegria do povo judeu, né? Quiser falar um pouquinho do Yom Kippur? É que assim, o interessante do Yom Kippur é que eles, hoje em dia os judeus não fazem sacrifício, né? Eles, que não tem tempo. Como não tem tempo, não dá para fazer sacrifício. Mas A explicação que eles dão para isso qual que é? eles, na verdade, assim, para o judeu hoje, para ele fazer a expiação, Precisa do tempo. então, como não tem templo nem sacrifício de animais, eles entendem que Deus deles, né, aceita orações. Então, as rezas feitas e tal, da forma correta, são os sacrifícios que eles fazem hoje. Não é? E, por exemplo, você pega as histórias dos judeus e tudo com relação à lei, você percebe que a alegria do judeu não é exatamente cumprir a lei, porque cumprir a lei é penoso. Tanto é que Pedro vai falar lá em Atos, ele fala em Atos 15, 10, ele fala assim, não ponham sobre nós esse jugo que nem nossos pais, nem nós pudemos suportar. A lei é um jugo muito pesado. Então, a lei é um jugo pesado. Só que a alegria do judeu está exatamente na expectativa do cumprimento da lei e o benefício que a expectativa, aliás, o benefício que o cumprimento da lei vai trazer para a vida dele. O benefício é qual? Material. São as bênçãos. Lembra que eu falei até na pregação passada? Eu falei que as bênçãos de Deuteronômio 28 se resumem em 3 tipos. São as bênçãos com relação à vida do indivíduo, então saúde, vida, abundante, esse tipo de coisa, né? A proteção da família, ou seja, se ele descumprir a lei, a mulher dele vai dormir com outra pessoa, o filho dele vai ser escravizado e assim por diante. Agora, se ele cumprir a lei, ele vai ter muitos filhos, ele vai ter uma esposa boa, etc, etc. E o terceiro aspecto, que é o aspecto material. Ele vai perder todos os bens dele se ele não cumprir a lei. Mas se ele cumprir, então ele vai ter alegria, porque vai ser acrescentado bens. Você vê que a história de Jó, ela foi nesse sentido. Que Jó, ele perdeu o quê? Ele perdeu a saúde, ele ficou com lepra, ele se coçava com cacos e telha, né? A família, porque os filhos dele morreram num evento lá, desastroso, e os bens que ele perdeu tudo. Porque Jeová falou assim, toca em tudo quanto tem, só não toca na vida dele. Você pode fazer o que você quiser com o Jó, só não tira a vida. Aí ele tirou a saúde, porque não era para tirar a vida, mas a saúde ele tirou, né? Então é isso aí. Vamos só. Desculpa, e o mais engraçado é que Jó era justo.
Sim, exatamente. Observaste meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, dizia o texto, né? Esse texto é terrível, terrível. Tenebroso. Lá no verso 6, né, que ele fala assim, as flechas do Altíssimo me atingiram. Né? Então vamos lá, continuando. Vamos só fazer aqui um overview do que é a alegria de hoje, das pessoas. Né? Alegria. Eu, como professor, eu vejo qual é a alegria dos jovens em sala de aula. Uma das maiores alegrias de um jovem em sala de aula é um celular. Como isso traz felicidade? É inacreditável. Acho que vai ter um celular aí que vai voar pela janela. Vai ter que tomar o celular. É um silencioso aqui, mas... É uma felicidade quando eles conseguem um celular. Ainda mais, eu não sei como, né? Mas eles conseguem ter celulares melhores do que o nosso. Muito melhores. Né? O colégio lá você vê de celular, iPhone, não está escrito, né? Está sim de iPhone. E tudo caro para diabo, né? Pelo amor de Deus. Bom, o que mais que traz alegria para um jovem hoje em dia? É um tênis de marca, um boné. Nossa, como um boné faz a felicidade da molecada, né? Não consigo entender por que um boné É tão status, importante, né? É difícil de entender. Um tênis. Gente, teve uma época que se roubava tênis. Você estava andando na rua, dá o seu tênis aí. Tênis de R$1.000. Isso daí é a coisa mais comum. Como a gente está nivelado nessas coisas? Né? Eu fico feliz em conseguir pagar as contas no final do mês, ainda que essas contas é para manutenção do meu lar, não dá nem para comprar um tênis direito, não dá nem para fazer, sabe? A Rosana não compra roupa faz 1 século e meio, ela sempre lá pagando, e paga isso, e paga aquilo, e paga aquilo outro. Né? Tem que ir no brechó. É o esquema aí no brechó. Eu queria dar um celular de presente, até falei pro Daniel, eu queria dar um celular de presente para Esther, queria muito fazer isso. Aí fui lá, eu cheguei a fazer um pedido na Americana lá daquele celular, eu fiz pedido, mas eu fui ver as minhas contas, não dava. Meu Deus do céu, não dá para pagar. Celular de R$500. Mas olha, R$500 não é um celularzinho vagabundo, não é? Pior que hoje em dia é. Celularzinho é R$500, não é nada. Hoje em dia, pra você comprar um celular minimamente ali no nível, É R$800 você compra. R$800 você compra um celular. Aí o Daniel, pai, liga pra mamãe, fala pra ela assim, arrumar R$300 pra você, você compra um celular melhor. Eu falei, não vou incomodar a Rosana com isso. Não, eu falei isso pra você. Mas deixa, quem sabe, aí no final do mês a gente consegue, né? Já deu a indireta. Hã? Já deu a indireta. Não, mas eu não quis incomodar ela com isso. Bom, mas vamos lá. Vamos ver como é que está a nossa sociedade hoje, né? Talvez ela esteja tecnologicamente melhor, mas a gente continua mentindo. Vive-se na mentira. Está aí as eleições que acabaram de passar. Foi uma eleição onde se prevaleceu a mentira. Só mentiu. Parece que a mentira ela está ganhando um altar no meio da nossa sociedade. E também tem uma ideia entre a sociedade e os jovens também da necessidade da ostentação. Olha, isso faz sensacional. Eles felizes, né? Ostentar um bem. Através dessas músicas, né? O funk e ostentação. Ostentar o celular, ou o tênis, ou o boné. Ostentar algum bem, isso faz aquele jovem se exaltar em relação aos demais, né? E você sabe uma coisa que é reparo, que é o seguinte, que a mentira, ela tem muitas faces. A mentira, você está falando da mentira, né? Que prevaleceu nas eleições. E para falar a verdade, a mentira, ela sempre prevaleceu,
porque ela muda de face. A mentira ela tem um nome muito mais interessante que eu gosto muito mais, que é ilusão. Tudo isso é ilusão. Você compra um celular achando que é um negócio bom, é ilusão. Você compra um tênis da Nike achando que você vai arrasar, porque você tá com... Eu não sei nem mais se é o tênis da Aí Nike. você pisa num montinho de fezes de cachorro, pronto, acabou. Não, e assim, é tudo. Não. O que eu quero dizer é o seguinte, é tudo ilusão, porque assim, se você for parar pra pensar, o sujeito que tem o boné, o sujeito que tem o tênis, que tem o celular, ou que qualquer outra coisa que você possa comprar para fazer você se sentir bem, tudo isso não passa de ilusão, porque você é a mesma coisa do resto da humanidade. Você é nada, ou eu diria até menos que nada, e é por isso que Jesus morreu por você. É isso aí, muito bom. Né? Então, você vê a questão até do jovem rico, né? O jovem rico achou que era alguma coisa, porque ele tinha dinheiro, que ele estava cumprindo a lei. A regra. Né? Então, quer dizer, ele estava cumprindo a lei e tinha dinheiro, ele estava no ápice do status. Você quer uma pessoa mais bem vista, até por si mesma, do que alguém que é completamente justa e tem muito dinheiro? Quer dizer, não tem como você se sentir melhor na sua vida. Imagine você. Imagine uma pessoa que nunca descumpriu a lei e que tem dinheiro para sobrar. É o que todo mundo quer. Né? E não passa de ilusão. Isso é o ápice da alegria. E Jesus mostrou que era... Joga, só um minutinho. Joga na cena acumulada 70 milhões para você ver e ganha. Faz isso. Não tá 70 milhões? Eu fui no Tenda outro dia e vi lá 70 milhões. Fiquei com uma vontade. Não, mas não. Passou rapidinho. Mas você vê que a ilusão, ela é no nível... a ilusão é num nível tão alto que Jesus ele quebrou as pernas do jovem rico. Em 2 segundos ele falou assim, tá bom, vende tudo que você tem e dá para os pobres me seguir. Mostrou que era tudo ilusão. Não prestava para nada. A única coisa que é real é Jesus Cristo. Não existe absolutamente nada mais real, nada mais forte, nada mais feliz e alegre do que seguir a Jesus Cristo. O resto, irmão, é ilusão. Aliás, Salomão já falava, né? Salomão já falava. É tudo vaidade. Tudo ilusão. Né? Tudo ilusão. Oi? Mas vamos... Vaidade e aflição de espírito. Mas continuando aqui. Eu diria assim, que é uma luta em glória. Você permanecer reto. É difícil permanecer reto. É que as pessoas também, elas querem se enriquecer, porque quando ela enriquece, ela não tem que depender de Jesus. Ela tem que depender muito mais do dinheiro, né? Então, passa a confiar no dinheiro. Então, as pessoas, elas querem ter a paz e a segurança e a alegria e a justiça, não vinda de Cristo, mas vindo do dinheiro. Porque aí está nas mãos dela. Ela acha que ela tem controle. Ela acha que ela tem um controle. Muito bem. E é ilusão também. Exatamente, porque o dinheiro pode vir e ir do mesmo jeito. Então, na verdade, o homem tem dificuldade de ter dependência de Deus. Essa dependência ele quer conquistar através do dinheiro. Então, por isso que as pessoas lutam tanto para ter o dinheiro, porque aí ela não precisa dobrar o joelho e orar para acontecer alguma coisa esse mês para ela poder pagar o aluguel. Que a vida dela não está nas mãos de Jesus, está nas mãos da conta bancária. Fica mais cômodo para ela. É uma luta em glória permanecer reto num mundo que piora a cada dia. Piorando. Nós só vamos piorar. Não tem melhora. Não existe perspectiva de melhora. As coisas só vão piorar. Eu cheguei a comentar aqui uma vez com vocês que a primeira vez que eu vim para São Paulo, eu nem era crente eu tinha me convertido, mas ainda não estava assim totalmente crentificado. Né? Ainda tinha acabado, tinha o quê? Semanas que eu tinha me convertido. Aí eu cheguei em São Paulo, gente, é até engraçado, hoje é engraçado, mas aquele dia foi dureza. Eu desci ali na Estação da Luz, que antigamente a rodoviária era lá na Estação da Luz, né? Você lembra disso daí? Um teto colorido. Um teto colorido. Isso há 30 e tantos anos atrás. Aí
Foi em 1981, foi em agosto de 1981, olha só. Aí eu peguei um ônibus, esse ônibus fez lá que caminho, que eu sei que caminho que era, e tinha uma parede assim, gigantesca, com uma mulher de sutiã e calcinha, fazendo propaganda daquela outdoor. Mas eu olhei para aquilo e fiquei, meu Deus, que mulher bonita. A concupiscência dos olhos. Sabe? E a mulher era gigante. Lá em Arapongas não tinha. Lá em Arapongas, no interior, não tinha essas coisas. É tudo diferente, irmão. Mas que mulher bonita lá naquele outdoor, né? Ou seja, de lá pra cá, quer dizer, já naquela época, 30 e tantos, quantos anos? 36 anos? Quantos anos? De 81 até agora? 38 anos, né? 38 anos, quase 40 anos atrás. O que é que mudou? Piorou! Piorou, as coisas pioraram. Não tem mais outdoor, mas tem celular, né? Não tem mais outdoor, mas tem celular. Tem internet, que é pior. Mulher bonita de sutiã. Não, é verdade? Melhor nem digital. É melhor. Então, irmãos, Tira o juízo. cumprir regras não pode ser nossa alegria. Sabe, cumprir regras não é nossa alegria. Nossa alegria é Jesus. Eu só quero reforçar aqui a pessoa de Cristo. Percebe? Não é questão de... O mundo vai piorar. As regras vão... Daqui a 5, 10 anos teremos outras regras. Serão outras coisas. Nós teremos uma evolução do pensamento. Nós teremos uma evolução da tecnologia. O que é que vai aparecer daqui para frente? Não dá pra gente prever. Há 40 anos atrás, não dava para prever o que vinha hoje. Daqui a 10 anos, o que é que vai ter? Que vai esculhambar com a nossa vida? O chip na mão. O que mais? Não, eu não quero nem pensar numa coisa factível, uma coisa possível ainda. São coisas que não passam ainda pela nossa mente e que estarão disponíveis para que a nossa vida seja degradada. Na verdade, existe a entropia, né, na moral, né? Impressionante. Né? Como é que é? Existe uma verdadeira entropia, né? Também da moral. Sim. A tendência é só ir Sei lá, piorando. bagunçando mais. Piorando. Você vê que esse negócio é tão sério, né? Que assim, se você for parar pra pensar, eu pensei nisso outro dia que eu assisti uma pregação no YouTube e o pastor estava falando sobre essa questão do acesso que você tem hoje na palma da sua mão. Você tem acesso a praticamente qualquer tipo de informação que o ser humano já conquistou. Se eu quiser ver um artigo científico que o cara publicou há 40 anos atrás, tem na biblioteca de não sei da onde que tem disponível. Irmão, tem cada biblioteca que os caras disponibilizaram tudo na internet. Jornais antigos. Jornais de qualquer informação da história da humanidade. Você tem acesso. Se eu quiser digitar aqui no Google e achar os manuscritos do Mar Morto, tem todos microfilmados aí pra ver. Tudo. Consigo ver tudo. Aí o pastor estava falando, né? Hoje você tem acesso na palma da sua mão a coisas que você não tinha antes. E o que é que o ser humano está fazendo com essas informações? Ele falou que ele atende no aconselhamento pastoral diversas pessoas, homens, mulheres também, que são viciadas em rede social, que começaram a vício na rede social, chegaram no vício à pornografia no celular. Porque o celular facilitou a vida do diabo para entrar na cabeça das pessoas. Então ele chega no aconselhamento e fala de pessoas que estão desesperadas, que não conseguem largar o vício da pornografia, o vício do Facebook, que tá ali, né? É tudo vício, a pessoa, pra mim tudo isso aí é ruim. Então, e aí você estava falando agora das regras, e comecei a pensar assim, que eu lembro, quando você fazia faculdade na Unisa, que eu ia com você na faculdade,
segunda faculdade do meu pai, eu ia lá e eu lembro até hoje que tinha um aviso lá em cima, escrito assim, que era proibido o uso de celular dentro da sala de aula. Você lembra? Existe uma lei que proíbe o uso Faz de celular. carinho ali. Eu já vou chegar. É, Existe uma lei que proibia o uso do celular na sala de aula. Sabe o que aconteceu com essa lei? Foi pro beleléu. Por quê? Porque as pessoas não conseguem parar de usar o celular na sala de aula. Você bota um quadro, eu já vi quadros desse tamanho assim, ó, proibindo o uso do celular. Não pega. Por que não pega? Porque as pessoas não aguentam. Elas olham o celular. Você vê como o negócio da lei, o que o Valdo falou é totalmente verdade. É entropia. Entropia. Entropia, Né? Existe essa entropia. Entropia A é tendência. um conceito físico de que o universo, à medida que o tempo avança, ele se desorganiza. Por isso que não dá para voltar no tempo. Senão você teria que fazer a tal da entalpia. Então, a entropia significa desorganização. Entendi. Entalpia significa organização. Ah, Entendeu? Então, o universo, desde que foi criado, ele se desorganiza. Ele avança no tempo em desorganização. Isso é uma lei da termodinâmica. Inclusive acontece com existe a entropia também genética. Sim, DNA, todas as- ele vai também só Se degradando. se degradando, né? E a entropia moral também, que a gente Entropia tem moral, observado, que perfeito. a tendência é só ir piorando o ser humano moralmente e se desqualificando. É isso que eu quero chegar, é esse ponto que eu quero falar. Veja, se a nossa vida, se a nossa felicidade estiver baseada no cumprimento de regras, percebe? No cumprimento de leis, Jesus combateu isso daí. Ele falou assim, olha, não adianta você cumprir leis e regras, que você não vai chegar na alegria e paz, justiça. Por quê? Porque as leis e as regras mudam. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Bem simples. Antigamente, há 70 anos atrás, talvez um pouco mais, as mulheres iam para a praia com uns maiôs que era um verdadeiro escândalo, aparentando os joelhos. O maiôzinho dela vinha até aqui, aparentando o joelho. Percebe? Regra. Ai, que horror, que coisa mais... Foi passando o tempo, o que vai acontecendo com os maiôzinhos? O que aconteceu? Hoje não é mais nem fio dental, é Cepacol, né? Porque é Cepacol, porque né, o que as mulheres estão usando alcança onde o fio dental não alcança. Desculpa, mas é verdade, que mudou a regra, deu para entender? Mudou a regra. Nossa vida não pode ser baseada na regra. A nossa vida tem que ser baseada na cruz. Na cruz de Cristo. É lá que está a nossa regra. É lá que está a nossa base de vida. É cruz. Eu não posso... Amanhã pode mudar as regras de convivência. Daqui 10 anos muda uma determinada outra regra. Daqui a 40 anos muda outra. E aí? Por isso que a igreja não pode criar dogmas, né? De jeito nenhum. Porque uma determinada denominação antes quer dizer, a mulher não podia cortar o cabelo, né? Aí aquilo ali foram 30 anos daquela forma. Agora hoje pode. Pode. Quer dizer, quem cortou lá no passado, que eles falaram que estava Que não podia. que não podia, que não era obediente ao evangelho. Então a igreja jamais pode criar dogmas. Né? É por isso Eu acho que que até regimento interno a igreja Não Quando- é saudável. Quando eu ministrava lá em Minas, né, nós pelejamos para fazer um regimento interno. Tínhamos o estatuto da igreja, vamos criar agora o regimento interno. Nós não conseguimos criar o regimento interno porque é inviável. É inviável. Inviável. Porque a nossa alegria é a cruz de Cristo. Né? Vamos caminhar aqui para o final rapidamente. Vou ler algumas coisas só para a gente ir chegando à conclusão. O homem natural erra. Ele erra. Nós somos humanos. Erramos.
Mas o que fazemos com os nossos erros? Aprendemos? Ou desprezamos? Uma vez um jovem veio falar comigo. Eu não consigo deixar de fazer tal coisa. Eu disse, tudo bem. E você se sente mal por causa disso? Me sinto mal por causa disso. Então aprenda com os seus erros. Aprenda com os seus erros. Amadureça. É uma oportunidade. O erro faz isso. Mudando um pouquinho agora. Outra coisa que causa alegria no coração do ser humano é quando nós constituímos família. Constituir família é um ponto de alegria. É alegria, mas que tipo de alegria é essa? É a alegria do ventre. A nossa alegria tem que ser a de Cristo. Por que eu estou falando isso? Sexta-feira eu estava fazendo a tal da feijoada lá no colégio. E tem uma senhora que estava me ajudando lá na cozinha, e ela chama Odete. Ela é crente. É uma senhora muito simples, muito simplória, muito simples mesmo. Mas uma mulher que, olha, vá ser crente lá longe. Porque, olha, eu falei assim, meu Deus, Senhor, eu não tenho 1/10 da fé dessa mulher. Eu acho que nem 1/100 da fé daquela mulher. Uma coisa que me emocionou, ela chamou Odete. Uma senhora assim, de uma fé, uma alegria com Jesus, de uma bênção assim, que emocionante. Sabe por quê? Há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, não sei se foi maio, junho do ano passado, um pouquinho antes, o filho dela morreu. O filho dela estava de moto, foi atropelado com a moto e morreu. Perdeu um filho, tinha 28 anos. Tristeza, né? Minha idade, praticamente. 28 anos. Passou uns 5 dias, teve um acidente de carro, estavam nesse carro o irmão dela, a cunhada e os filhos. Todos morreram. Nossa. E ela falou assim para mim, olha, Hélio, a minha alegria é Jesus Cristo. Eu sinto muita tristeza, porque eu perdi essas pessoas, eram muito caras, eu amava muito, mas elas foram embora. Mas a minha alegria tem que ser Jesus Cristo. Eu não posso deixar de amar a Cristo. Porque ela falou assim, se eu não amar a Cristo, eu enlouqueço. Uma loucura, né? Vá ser crente assim, Valdo. Então, irmãos, casamento produz felicidade? Filhos produz felicidade? Produz. Mas não pode ser a base do nosso cristianismo. Eu não posso ter os meus filhos, a minha esposa, a minha família como base de sustentação. Por quê? Porque pode acontecer uma eventualidade. Eu posso perder minha esposa, eu posso perder meus filhos. E aí? Eu jogo meu cristianismo fora? Por isso que eu comecei esse texto de Romanos 14, 17. A alegria do crente, ela não pode ser o ventre, ela não pode ser comida, ela não pode ser um emprego. A alegria do crente não pode ser a esposa. Por isso que Jesus falou assim, olha, aquele que não largar pai, mãe, filho, filha, que quer que seja, não é digno de entrar no meu reino. Percebe? Jesus não está falando aqui nesse texto que você tem que largar, não. O que Jesus está falando é assim, olha, eu sou a base da sua fé. A base da sua fé, ela tem que ser inabalável se você perder a sua esposa, se você perder o seu filho, se você perder o seu marido. Inabalável, inabalável. Essa é a nossa fé. Percebe? Esse é o verdadeiro significado de que o reino de Deus não é bebida e nem comida, mas alegria e paz no Espírito Santo. Mais uma. Lembre-se que Jesus é o pastor do rebanho.
Ele é o pastor, ele pastoreia a nossa vida. Então o Senhor Jesus tem que ser a nossa segurança. Eu coloquei assim, lembre-se sempre de que Jesus é o pastor do seu rebanho. E quando está no pastorado, pode vir o lobo. Pode vir o lobo. Ele vai cuidar de nós. O lobo pode vir comer, arrancar de você um monte de coisa. Mas ele vai cuidar de nós. Segunda coisa, lembre-se que Cristo nos propõe uma nova forma de alegria. Lembra que eu falei agora há pouco? Vou começar com a última frase. Aquela alegria que vem da plenitude espiritual. Nós temos que buscar essa plenitude. Irmãos, como é que eu consigo isso? É me convencendo. Eu preciso me convencer. Não é o Hélio que vai convencer o Daniel. Não é o Hélio que vai convencer a Marília. O Hélio vai convencer o Hélio. Percebe? O Daniel vai convencer o Daniel da importância do Senhor Jesus. Deu para entender onde eu quero chegar, irmãos? O Senhor Jesus, Ele é a nossa base de fé. Ele é tudo o que nós precisamos. Percebe? Ele é o pastor. Pode vir um lobo arrancar o Daniel de mim. Não que você seja um lobo. Lobinha. Pode vir a doença e arrancar minha esposa de mim. Pode vir a doença em mim e arrancar a minha perna. Percebe? Pode acontecer o que quer que seja. Irmãos, o Senhor Jesus tem que ser a base da nossa fé. E Ele vai cuidar de mim. É assim que é o pastorado de Cristo. Alegria e paz, irmãos. Nós vamos atingir essa alegria e paz não com a barriguinha cheia, mas com a plenitude espiritual que nós precisamos buscar. Precisamos buscar em oração. Sabe uma das coisas que é muito boa para a gente praticar? É muito legal a gente praticar, para a gente atingir essa plenitude espiritual, é usando aquele versículo que melhor é dar do que receber. Quando a gente faz alguma coisa para alguém, a gente se sente bem. Percebe? Outro dia tinha uma mulher lá na feira, que eu faço feira de artesanato lá. Ela chegou para mim e falou assim, eu precisava de um negocinho assim, né? De madeira, tal, não sei o quê. Pode deixar, eu faço. 2 pedacinhos de madeira, um colado no outro, com um buraquinho no meio, era tudo que ela precisava. E resolvia o problema dela. Né? Aí ela me ligou e falou assim, eu tô com um banquinho aqui, assim, esse banquinho tá todo sujo, eu precisava dar uma lixada, mas aqui na minha casa é muito pequena, eu moro em apartamento, não dá pra fazer. Falei, dá aqui, chama Lia. Dá aqui, Lia, eu faço pra você. Aí ela veio e trouxe. Domingo passado. Aí lá no domingo passado, eu fiz o negócio, tudo coisa de 20 minutos, meia hora. Levei lá pra ela, ela falou, mas você já fez? Eu falei, pra mim é fácil fazer isso. Quanto que você quer? Quanto que você... Eu falei, Lia, você está aqui atrás do balcão, você está aqui tentando vender o seu produto, deixa isso daqui, a hora que você estiver bem financeiramente, eu espero que ela um dia olhe para mim e fale assim, qual é a igreja que esse cara vai, porque eu quero ir lá também. Que é o que mais me importa. Percebe? O que é mais interessante, ela olhar e falar assim, não, quero ir lá naquela igreja, eu quero conhecer aquele Jesus. Então, quando a gente pratica boas obras, irmãos, nós facilitamos a ação do Espírito Santo no nosso coração. Quando você abre o teu coração para boas obras, você está amolecendo o seu coração. Amém? Então, irmãos, alegria e paz não é comida e nem bebida. Espero ter sido claro para vocês. O objetivo de nós buscarmos a Deus é a nossa plenitude espiritual. Amém? Amém. Glória a Deus. Tenho dito. Para a gente fazer uma pequena reflexão em cima do que o papai falou. Abre aí, por favor, Richard, lá em Mateus, no capítulo 10.
Tem algumas pessoas que argumentam que esse texto de Mateus 10 se referiria e realmente se refere somente aos apóstolos, aos discípulos de Jesus, os 12. Só que quando Jesus fala essas coisas, apesar de ele falar no contexto, né, de separar os 12 apóstolos naquele período, as palavras de Jesus aqui, elas constituem aí princípios de vida cristã. Né? Por exemplo, lá em Mateus 10, no versículo 28, diz assim: isso aqui não me parece ser uma palavra presa somente àquele contexto, percebe? Olha só: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então, não tema a doença, não tema a perseguição da igreja, não tema, o que mais que a gente poderia falar? Não tema uma catástrofe natural, não tema que um asteroide caia ou que um avião caia, não tema essas coisas, que essas coisas, apesar de causarem temor, porque realmente você está num avião, não começa a tremer, dá uma descarga de adrenalina, né? A Karen não gosta. A gente estava no avião voltando da nossa lua de mel e foi um voo lá de, sei lá, 3 horas, não lembro, agora 4 horas. Nossa. Teve um momento que foi o pior, né? Que ele passou com uns 20 minutos e a Karen segurando. Na turbulência. Falei, Karen, nossa vida tá na mão de Jesus. Mas aí Mas mesmo assim eu tenho medo. é sentimento de preservação de vida, isso é natural. É natural do nosso corpo, mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte: nós não podemos ter medo dessas coisas, mais do que medo daquilo que está no mundo e pode nos afastar de Cristo. Sabe, não estou dizendo para você ir enfrentar o bandido se ele estender uma arma contra você, não é isso. Não tema o bandido, não tema a arma do bandido, reage, não é isso que eu estou dizendo. Tá? O que eu estou dizendo é: não tema isso mais do que o mundo pode fazer com o seu relacionamento com Jesus Cristo. E essa ideia de que a comida e a bebida são a alegria, irmãos, isso tudo é entorpecente espiritual. Boa! Tá? Gostei. Você já viu um sujeito que usa crack? Sabe como é que o cara faz para usar crack? Ele faz assim, ele fuma o cachimbo, ele tem um barato que dura não sei se dura 5 minutos. 15 minutos. 15 minutos. O barato dele dura 15 minutos, ele fica o resto do dia emprestado. Por causa de um barato de 15 minutos. Não come, fica magro, né? Fica palito. Por quê? Porque ele, claro que ele se viciou, eu não vou entrar no mérito aqui, mas o que ele quer? Ele quer o prazer de 15 minutos num barato. Ele quer a ilusão de 15 minutos. E as pessoas parecem que hoje elas estão abrindo mão de suas vidas por causa de um prazer momentâneo, por algo pequeno, né? Tudo hoje ficou assim extremamente... as pessoas elas querem ficar entorpecidas com as coisas do mundo. Então, irmãos, temam esse sentimento, temam muito esse sentimento. Busquem a palavra de Deus, porque isso ninguém vai tirar de vocês. Busquem o Espírito Santo. Quanto mais você for cheio do Espírito Santo, mais vidas você vai ganhar para Jesus. Sabe, viver nesse mundo aqui, para viver nesse mundo aqui, não adianta nada. Paulo fala lá em 1 Coríntios, fala assim: se esperamos Cristo nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Quer dizer, se você espera somente benefícios nessa vida, você está entre os mais miseráveis de todos os homens. Sabe, irmãos, olha só isso. Não temam o que pode matar o corpo, mas temam o que pode matar, e não pode matar, mas temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Veja que para Jesus é importante sim que você tenha a sua integridade física, mas mais importante é a sua integridade espiritual.
Não jogue isso fora, irmãos. E aí Jesus, conforme ele vai desenvolvendo seu raciocínio, ele chega no seguinte ponto. Verso 37. Olha só, esse negócio de amar o corpo estende além do próprio corpo. Olha o que ele fala: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Veja como a vida em Cristo é mais importante do que a vida de qualquer jeito. Por mais conforto que você possa ter. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, irmãos.